Você decidiu fazer uma trilha de longa distância, mas tem um punhado de coisa que as pessoas não te contam sobre a realidade dos primeiros dias de trilha. E esse é o tema desse 7º episódio da Maratona Pré-Trilha, que eu estou gravando antes de seguir para a minha terceira das trilhas da Tríplice Coroa, das trilhas de longa distância nos Estados Unidos. Eu já fiz essas duas aqui, ó. Comecei fazendo a trilha dos Apalaches, a Appalachian Trail, que é ali, você vai ver ali a foto no thumb, no card desse episódio, é justamente no primeiro dia dessa trilha, da primeira trilha longa que eu fiz, 3.540 quilômetros, e a segunda trilha que eu fiz foi a trilha do Pacífico, que são 4.270 quilômetros. E essa que eu começo agora no dia 29 de junho de 2025, se você estiver ouvindo depois, vai percorrer a cadeia da divisão continental, que vai do Canadá para o México, vou fazer do norte para o sul, e deve durar aí algo em torno de 5 meses, quase 5.000 quilômetros de caminhada. Então, se você ainda não assistiu aos outros episódios, assista. Porque eu já falo porque eu comecei a caminhar, te falo sobre equipamento, te falo sobre dinheiro, te falo sobre preparação mental e várias outras coisas. Então fica a dica para você voltar e assistir aos outros episódios. E para você também assinar aqui esse canal. E aqui embaixo vai ter aí o famoso sininho com o botão de inscreva-se, para você ativar ali para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Nessa maratona pré-trilha, eu estou postando um vídeo por dia. E se tudo der certo, é muita coisa. Eu vou postar até o dia de eu viajar, que vai ser dia 24, dia 23 deve ser o último vídeo. E aí depois você me acompanha durante a Continental Divide Trail. Combinado? Então hoje, cara, o nosso tema é esse. A verdadeira realidade dos seus primeiros dias na trilha. E isso pode mudar o jogo. Você sabendo o que vai encontrar, você sabendo como pode te garantir ou não o sucesso dessa sua trilha, dessa sua travessia. Porque quando você começa, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, está tudo desalinhado com a trilha. Está tudo fora de compasso, está tudo fora de ritmo. E a realidade é outra. Não é a realidade do seu dia a dia na cidade, não é a realidade do seu dia a dia do trabalho. A coisa ali é diferente. E demora uns tempos, demora uns dias para o negócio se ajeitar. E o que eu quero te contar é justamente o que você tem que estar preparado e por que isso demora para poder chegar nesse ritmo certo, nesse compacto certo, na batidinha ali 4x4, certinho, que vai te fazer caminhar. E eu costumo falar que no começo o seu corpo grita, depois ele aprende a sussurrar. E aí quando você escuta esses sussurros, é que a coisa fica legal. Mas é o seguinte, vai passar por alguns pontos que eu levantei, e aí é legal você saber que esses pontos aí são choque de expectativa e realidade, sobre essas dores no corpo, sobre o medo de se arrepender de estar fazendo a trilha, sobre a sua adaptação emocional, sobre a sua frustração, sobre alguns pequenos rituais que eu já falei de bem-estar que podem te ajudar, e sobre o tempo na trilha. Então, bora lá? Começar? 7º episódio da Maratona Pré-Trilha está começando. E aí a primeira coisa é esse choque entre a expectativa que você
criou para fazer a trilha e a realidade que você encontra quando você chega para fazer essa trilha. Já falei isso do ciclo da trilha de longa distância, né? Da expectativa, da contemplação de tudo é incrível, e aí depois da frustração do que eu estou fazendo aqui, e aí depois da realização de ter completado a trilha, e depois da depressão pós-trilha, e depois de novo da expectativa de fazer a próxima trilha. Isso tudo continua ciclicamente. E aí, muita gente idealiza o início da trilha como algo grandioso, incrível, maravilhoso e tal. E, cara, muitas vezes não é assim, não. Muitas vezes o início é perrengue, o início é complicado, por diferentes motivos. Eu vou te dar 2 exemplos de trilhas que eu já fiz e um exemplo de trilha que eu vou fazer, que eu já estou preparado para isso. A peregrinação de Santiago de Compostela. Muita gente, quando começa a trilha lá em Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e vai atravessar os Pirineus, imagina que vai ser tudo lindo, bacana. E os Pirineus talvez seja a parte mais difícil do caminho de Santiago se você faz o caminho francês. Então, isso é um ponto que pode frustrar muita gente, que às vezes o tempo é ruim, mudança climática muito rápido, chuva, vento e tal, e quando você chega na primeira cidade na Espanha, você fala, nossa senhora, meu São Tiago, o que é isso? Né? E aí outra trilha é essa aqui, ó. Essa aqui, a PCT. Você imagina que vai ser bacana começar a fazer? Aí você começa num deserto, monótono, sem nada. A Appalachian Trail também, cara. Appalachian Trail, essa foto que está do card, é da trilha de aproximação da Appalachian Trail. A trilha mesmo começa no topo de uma montanha, que é muito difícil de chegar até lá. E quando a estrada chega num lugar, você já deveria ter caminhado lá na trilha, você tem que voltar alguns quilômetros e depois seguir a trilha na direção certa. Mas se você vai fazer a trilha de aproximação, você começa 8,7 milhas, quase 20 quilômetros ali, antes. E aí você já encara, tipo, 600 degraus primeira coisa que você faz. Você entra no parque de Amicalola e sobe degrau, sobe escada, seguindo uma cachoeira. Aí no final você já fala, meu Deus do céu, é isso que está me esperando. E ela segue assim o tempo inteiro, tá? Enfim, esses são exemplos de trilhas que eu já fiz aonde eu precisei balancear aí a minha expectativa com a realidade. Não foi nada mágico, nada mágico. A mágica vai acontecer depois. Acontece, mas vai acontecer depois. Na minha trilha da Continental Divide Trail, que eu começo agora, já me preparei psicologicamente com uma coisa que é, a maioria das pessoas fazem a trilha do sul para o norte. E elas já começam no deserto do Novo México, que é também isso, é um deserto muito seco, é um deserto que não tem água, você tem que levar 5, 6 litros d'água, e é você caminhando numa planície desértica, literalmente, com carcaça de boi morto ali e tal. Nada de deslumbrante. Eu vou começar pelo norte. E eu vou começar na parte mais difícil da trilha, mas é a mais bonita. Então, eu estou me preparando psicologicamente para saber que dali para frente só vai piorar. Né? Tanto a beleza natural, quanto a dificuldade, porque aí eu vou passar dali, vou chegar no Colorado, tudo montanha e tal, e no final vai ser aquela monotonia de andar num deserto, para eu terminar numa fronteira, que eu nem sei se vai ser possível terminar por causa da situação política nos Estados Unidos. Mas, enfim, mentalmente, episódio, 3 ou 4, card aqui em cima para você acompanhar. A minha preparação mental para essa trilha tá pesada mesmo, de né, saber, ter ciência do que eu vou encontrar. Então esse é um
é um ponto. Na prática, esses primeiros dias da trilha é onde você tem que balancear da melhor forma possível o seu lado físico, a sua preparação, com o seu lado mental. Porque as coisas não vão vir fáceis. E as coisas não vão vir como você imagina. Mesmo. PCT, outro exemplo. Fui preparado mentalmente e de equipamentos para pegar um deserto. Mas, cara, tem uma coisa que chama aquecimento global e mudança climática, aonde eu peguei frio e chuva muito no deserto da Califórnia. Então, assim, se eu não tivesse preparado psicologicamente ali naquele momento, eu teria desistido. Porque, tipo, segundo, terceiro dia foram pesados psicologicamente. Muito frio, muita chuva. E aí é botar a cabeça no lugar e falar: nunca desista no dia ruim. Tudo vai ficar melhor daqui para frente. E seguir. Na trilha dos Apalaches, podem reparar a foto que eu tô ali um balofinho, assim, né? Tô bem acima do meu peso. E foi algo que eu decidi fazer. Assim, vou engordar porque eu sei que eu vou perder muito peso. E eu realmente perdi 14 quilos na Appalachian Trail. E aí era muito difícil caminhar acima do peso, carregando uma mochila que estava mais pesada do que deveria estar. Então, essa preparação, esses primeiros dias foram complicados. Isso tudo porque seu corpo ainda está no modo cidade. Seu corpo ainda não mudou a chavinha para o modo floresta. Seu corpo está urbano. Você está acostumado com os movimentos de uma cidade, com os sons de uma cidade, com o jeito de caminhar numa cidade. A sua mente ainda está acelerada, né? Tudo tem que resolver, é tudo para ontem. Então... E aí, até você entrar no modo estou numa travessia que vai durar 3 ou 4 meses, demora um tempo. E esse início é frustrante, porque tudo parece que dá mais trabalho do que realmente dá. E depois, quando você anda no modo automático disso, as coisas ficam mais fáceis. Né? Você toma experiência, montar a barraca é mais fácil, você sabe que a chuva vai passar 1 hora, pode demorar 2 semanas, mas vai passar. Né? Você sabe que a montanha vai chegar ao fim, então você entra nesse modo aí, no modo automático de floresta e caminhada depois de algum tempo. E aí, quem vai reclamar disso, talvez mais do que a sua mente, é seu corpinho. Rapaz, não é mole não. Ali que começa a aparecer a dor no joelho, primeira bolha, né? Os primeiros calos, a lombar começa a doer, o peso da mochila ainda não está certo. Né? Isso tudo vai incomodando, isso tudo começa a virar uma bola de neve que para você jogar tudo pro ar e ligar o foda-se e ir embora não custa nada. Então, estar com o corpo preparado vai ajudar a sua mente a adaptar melhor aquilo ali. Ah, mas o que eu faço se der uma bolha logo no início? Trata, né? Tem técnicas aí de levar uma agulha com uma linha para você furar a bolha e deixar o líquido escorrer. Nunca corte, nunca tire a pele, deixa ela ali cicatrizando. Você usar o seu tênis ou sua bota num tamanho ideal para o seu pé não ficar batendo ali, você não perder uma unha logo nos primeiros dias. De você balancear a sua mochila e a forma como você monta a sua mochila faz toda a diferença de divisão de peso,
do ajuste exato da mochila em contato com as suas costas, né? De contato com a sua barriga, barrigueira bem firme e tal. Isso tudo ali nesses primeiros dias vai fazer diferença. E aí, tem um ponto que pelo menos para mim, mesmo estando extremamente cansado nesses primeiros dias, eu durmo mal. Na verdade, eu durmo mal quase sempre na minha vida. Mas na trilha, principalmente, se eu estou com o corpo cansado, fisicamente eu estou cansado, mas a minha mente ainda está acelerada. Está acelerada por causa da cidade, está acelerada por causa da expectativa e da ansiedade do início de uma coisa nova, e aí eu durmo mal. E aí no dia seguinte você caminha pior, né? Então, cara, é assim, esteja preparado para essas coisas, né? E não desiste, tá? Como eu falei no outro, não desiste, adapte-se, porque as coisas vão melhorar. E um outro problema que também é inerente dessa reclamação sua do corpo ali, é a sensação de que você não está rendendo. Você acha que você vai andar 25 quilômetros, você chegou no final do dia, você andou 15, você falou, meu Deus do céu, eu não vou terminar essa trilha nunca. E é normal, cara. É normal que seja assim, né? Você vai andar menos, provavelmente, do que você estava imaginando, porque seu corpo ainda não está em forma, não está no modo trilha, mas com o tempo isso vai mudar. Eu te garanto que quando você está fazendo uma trilha, uma travessia, uma peregrinação de longa distância, o seu corpo vai mudar e você vira uma máquina de caminhar, né? Alimentação também é um perrengue nesses primeiros dias, né? Porque você não está acostumado a comer comida desidratada, muitas vezes ruim, química, que te gastam tempo ali para cozinhar e tal. Você não está ok com isso, mas você vai se adaptar e você vai se deleitar quando você chegar numa cidade e tiver uma comida de verdade, e é uma recompensa que você vai se dar quando você chegar nessa cidade. Então essa reclamação aí do corpo e da mente, tudo bem, vai reclamar mesmo. E tenha ciência de que é assim, mas que vai melhorar. E aí, falando de novo de mente, do lado psicológico, nessa fase inicial dos primeiros dias, que esses primeiros dias podem ser uma semana, podem ser 15, pode ser um mês, dependendo da trilha, dependendo de como você está, uma coisa que você tem que trabalhar é o medo de se arrepender. As pessoas me perguntam se, quando eu estou fazendo uma trilha de longa distância, eu penso em desistir. Eu penso todo dia. Todo dia eu penso. Né? No início, principalmente. Né? Por que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Até chegar na outra fase do ciclo e você se descobrir, se autoconhecer e entender o que você está fazendo ali. Mas essa frase do que eu estou fazendo aqui vai aparecer com muita frequência aí nesse início. Né? E aí vem a outra frase que eu sempre digo, que é nunca desista num dia ruim. Tá ruim? Espera, para, vai acampar mais cedo, né? Descansa. Achou uma vista legal? Para e fica ali e tal, mas deixa a coisa passar para você se adaptar. E essa dúvida é parte do processo. Isso não quer dizer que você está fracassado ou fracassando. Isso não quer dizer que você já vai desistir. Isso não quer dizer que não vai ser bom. Né? É dúvida. E eu já falei isso também mais de uma vez. Eu sou poço gigante de dúvida. Né? O tempo todo eu estou em dúvida, e o tempo todo eu estou questionando. E isso é parte desse processo seu. Do processo de fazer a trilha, do processo de autoconhecimento, do processo de peregrinar, de se encontrar. E a dúvida é parte disso. Então, não estranhe se você começar a se questionar demais. Né? Não estranhe, muitas vezes, a solidão que você vai ter nesses primeiros dias, mesmo estando ali perto de outras pessoas e tal. Isso tudo é
é parte do processo. E aí, o que eu acho que é importante para você nesse momento é aprender a distinguir e a escutar o seu corpo e a sua mente e a entender o que é um desconforto que vai ser passageiro de algo que está realmente te incomodando e pode vir a ser um problema. Né? Então, começou a sentir uma dor na lombar, pô, é só uma dor porque eu estava parado ou a minha mochila está errada? Começou a sentir o pé apertando, estou andando errado ou é realmente o meu tênis e a minha bota que não estão legais? Começou a sentir muita sede, eu estou bebendo pouca água ou é isso mesmo, eu estou andando e estou gastando muita energia e tal. Né? E a coisa da sede é importante, importante se observar a cor da sua urina. Né? Saiu amarelo demais, você está bebendo pouca água. Né? O ideal é que ela saia clara. E aí tente aumentar o consumo de água, tenta beber mais água. Né? Porque aí você pode pegar ficar desidratado ou desidratada logo aí no início e isso te atrapalhar o resto da caminhada toda. Né? Então isso tudo é parte do processo. E esse processo demora um tempo. Né? Se você é mais novo, você não vai entender, mas demora um tempo para a ficha cair. Né? Se você não sabe o que isso significa, quer dizer que você tem menos de 30 anos de idade. Mas demora um tempo para a ficha cair. Né? Para o seu corpo entender que a partir de agora e pelos próximos meses, você se tornou uma máquina de consumir calorias e caminhar. É isso que você vai fazer durante todo o seu dia. Né? Acordar, caminhar, comer, dormir, acordar. É isso, basicamente. E essa menina que escreveu esse livro aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui. Os meus livros são tão apertados que eu não consigo tirar os meus livros direito. Mas esse aqui é o Livre, que é um livro que fez muito sucesso, que virou um filme que também fez muito sucesso, de uma escritora que chama Cheryl Strayed, que fez a Pacific Crest Trail. O livro é de 2012, pelo que eu estou vendo aqui. Eu não sei o ano exatamente que ela fez a trilha. Eu juro que eu achava que era antes. Mas ela fez boa parte da trilha, não fez a trilha inteira. É um bom livro. Tá, ela tinha 22 anos quando ela fez a trilha inteira. Ela é de 68, então ela fez em 90, né? Então, realmente isso. Ela foi escrever o livro muito tempo depois. Mas a Cheryl Strayed, que é a autora desse livro, o filme é com a Reese Witherspoon. Procura aí em qualquer rede, se você ainda não assistiu. Ela fala que, seguinte, que as trilhas não são feitas de paisagens. São feitas, sobretudo, de processos. E esses processos de adaptação, de corpo, alma, mente, equipamentos e tal, vão vir com o tempo. Né? Então, você precisa passar por esses processos todos para poder se chegar ao final da trilha, chegar ao seu destino. Né? A adaptação emocional, psicológica, é um outro ponto que pega no início, que as pessoas também não falam, porque você vai se sentir sozinho ou sozinha, vai ter silêncio demais. Vai ter silêncio demais, o silêncio incomoda. Né? Às vezes você não escuta nada, nada. Às vezes você está andando e é isso, ó. Silêncio. O seu passo, passão de caminhada. É maravilhoso. É maravilhoso quando você chega nesse estado, você consegue entender esse silêncio. Mas até lá é um processo e
E é um processo que às vezes demora. A falta de conexão humana, dependendo da trilha que você está fazendo, de não encontrar pessoas, ou encontrar pessoas em alguns momentos do dia, já que você vai estar andando sozinho, pode ser um fator que vai te incomodar nesse início. E uma outra coisa que certamente vai incomodar boa parte das pessoas é o não tem sinal. Nó, e agora? Não tem internet. Nó, o que eu vou fazer? Porque não tem, né? Você está no meio do mato. Nos Estados Unidos, até que boa parte das 2 trilhas que eu fiz tinha sinal, eu conseguia manter ali com uma certa frequência, mas prepare-se para uma desintoxicação digital, dependendo da trilha que você for fazer. O que é ótimo, tá? É muito bom ficar desconectado. Eu acho que essa trilha que eu faço agora, né, a CDT, eu vou ficar bem mais desligado. Por opção e por não vou ter mesmo a conexão, sinal de celular ali nos lugares onde eu vou passar. Mas a tentativa é, sempre que eu tiver, eu postar alguma coisa sobre. A saudade, essa palavrinha danada, pega. Saudade da família, do namorado, do filho, da neta, dos amigos, de casa, da cama, da comida, de tudo, cara. De ouvir alguém falando ai, sonó, trembão, né? Tudo pega essa saudade danada. Isso é difícil de aguentar ali. Eu já falei de você estar em outro país, com outra língua, e você não tem linguagem para expressar as coisas. E essa resistência emocional do início, que você vai precisar carregar durante todo o tempo, vem de uma paz interior que você tem que atingir. Então você precisa chegar ali num acordo com você mesmo de que a partir de agora é aquilo, né? Então você vai precisar entrar nesse estágio de paz interior e de meditação e de oração e de entender que as coisas a partir de agora são como são, né? Quando você chega numa cidade, encontra com outras pessoas, ou quando você, né, vai acampar e tem mais gente e tal, você dá uma desabafa ali. Eu quando fui fazer a trilha dos Apalaches, que eu encontrei com a G.I. Jane, com a Amanda, que também estava fazendo a trilha, era brasileira, estava fazendo a trilha no mesmo ano que eu. Cara, foi um prazer tão bom. A gente encontrou primeiro rapidamente numa cidade, e aí depois a gente encontrou no Trail Days, e a gente foi para um bar. Foi das melhores noites da trilha, poder ficar conversando em português com alguém. Legal demais, bom demais. Mas, enfim, gerenciar essas frustrações e ter essa adaptação mental é importante. E isso vai estar aí constantemente nesses primeiros dias. Espera aí, um minuto. Mas aí vem uma questão que é, ok, vou passar por isso. Vou passar por esse desgaste emocional, por essa sensação de arrependimento, por essa frustração de expectativa e realidade, mas como que eu gerencio isso? O que eu faço? O que eu posso fazer para me dar bem? E não desistir da trilha no terceiro dia. É engraçado, eu estava ouvindo um podcast do
do Arthur Vilela. O Arthur fez a Continental Divide Trail no meio da pandemia, no ano que eu iria fazer e não fiz por causa da pandemia. O Arthur fez, ele fez um podcast com o Elias lá no Extremos, que eu já ouvi algumas vezes esse podcast dele, eu estou reouvindo agora. E aí ele fala que quando ele começou a trilha, ele começou com mais 5 pessoas ali no dia, mais 4 pessoas no dia, eram 5 pessoas no total, que um casal ele nunca mais viu, e um dos caras que estava fazendo a trilha com ele, que era um cara experiente, já tinha feito a Appalachian Trail e tal, o cara desistiu no 3º dia. Largou, né? Por algum desses fatores. Expectativa acima da realidade que ele estava vivendo, deserto, falta d'água, saudade de casa, enfim. Mas aí, o que você pode fazer para não cair numa dessa, né? E não ter aí a sua trilha de longa distância frustrada? A primeira coisa é você entender que o seu ritmo é lento e os dias são longos. E você não vai fazer nada mais do que andar. Às vezes, 8, 10, 12 horas por dia, andando ali na 4 km por hora. Né? Então, você vai fazer paradas mais longas. Você não vai fazer tantos quilômetros no início quanto você imagina. Eu estou te mandando a real, tá? É isso mesmo. Você não vai fazer o que você estava imaginando. Se você fizer, maravilha. Se não, saiba que é assim. Você não estar preparado ou preparada logisticamente para esse início pode te gerar aí uma angústia e um dissabor muito amargo nesse início, de levar coisa demais na mochila. Né? Eu já contei o caso do cara que eu encontrei na Appalachian Trail. Eu cheguei no albergue que eu fiquei antes de começar a trilha. Ele já tinha feito os primeiros, 40, 50 quilômetros, que tinha gastado 5 dias. Ele voltou para o albergue para mais uma noite, mandou 10 quilos de coisas para casa e a mochila dele ainda estava mais pesada do que a minha. Eu comecei com 8,5 kg a Appalachian. Então, essa logística de onde eu vou parar, o que eu estou levando, o que eu vou comer, onde eu vou acampar, onde é a próxima cidade, quanto que eu tenho que levar de comida, o que eu tenho que levar de equipamento, isso tudo é importante, isso tudo você tem que estar ciente. Né? E acho que tem uma frase que eu aprendi lá na primeira das trilhas, que é o hike your own hike. Caminhe a sua própria caminhada. Ande no seu próprio ritmo. Não tente acompanhar outras pessoas. Mesmo que você tenha combinado a trilha com um amigo ou uma amiga, combina com eles o lugar onde vocês vão encontrar no final do dia, mas ande no seu ritmo. Não tente se comparar a outras pessoas, principalmente com pessoas que têm mais experiência que você. Você vai ver o cara andando com uma mochila pequenininha, levinha e tal, e aí você vai querer fazer a mesma coisa, e às vezes você não precisa de uma mochila com alguma coisa a mais ali que esse cara não tem. Talvez esse cara é ultralight, só não leva fogareiro e você precisa de uma comida quentinha nesse início. Né? Talvez esse cara é americano, está acostumado com a neve, não vai levar um apetrecho de neve nesse início e você vai precisar, então... Né? Não se compare. Não se compare a outros caminhantes. Não se compare com quem está levando menos peso que você. Cada pessoa tem seu ritmo. Cada pessoa tem a sua forma de andar. Você não é igual a ninguém, já dizia sua mãe. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Né? Então, hoje tem muito essa coisa do ultralight, tem que ir o mais lento, mais leve possível e tal. Talvez isso não seja para você, cara. É para mim? É em termos. Eu uso coisas que são ultralight.
Outras coisas não, outras coisas eu não abro mão, né? Então, é muito pessoal, já falei isso mais de uma vez. Então, assim, você precisa achar o seu compasso, o seu ritmo, o seu balangandã aí nessa trilha, nessa caminhada, tá? E uma outra coisa que você pode fazer para gerenciar aí essa frustração é ter, eu também já falei disso ali, os seus pequenos rituais, pequenas coisas que você vai fazer no, no dia a dia que vão te ajudar. Por exemplo, tomar um banho de gato à noite é uma boa. Banho de gato? Como assim? Talvez, ou quase certamente, você não vai estar perto d'água. Se estiver perto d'água, ótimo. Né? É um lugar que é seguro e dá para você nadar? Nada, cara. Dá uma relaxada, é boa. Se não, se limpa ali com lenços umedecidos, leva o lenço umedecido de volta, não deixa ele na trilha, mas se limpa ali e tal, isso é bacana. Faça uma massagem no pé, né? Passa um creme, de repente, que você levou e que vai dar uma relaxada, faz uma comida quentinha, café, né? Das coisas que eu mais sinto falta, né? Café. Porque eu levo café solúvel, que não é café, né? Mineiro que eu sou, aquilo não é café, é um produto químico qualquer com essência de café que lembra o café, o seu cérebro entende que café solúvel é café e se aceita. Às vezes leva um chá, se você for do chá, mas enfim, leva uma coisa quentinha que vai te dar aquele quentinho no coração, que vai ser bom. Salva um livro no seu celular para você ler à noite, escreva, né? Isso ajuda muito, escreva ali no final do dia. Se você for de papel e caneta, leva papel e caneta, se não, escreve no celular mesmo, mas escreve ali diariamente. Esses pequenos rituais ajudam. Eu chamo isso de âncoras emocionais. Uma dessas âncoras que eu tinha, e eu ainda tenho, né? Eu tenho esse meu ritual de chegar, montar a barraca primeira coisa, monta a barraca, deixo tudo preparado, aí vou cozinhar, troco de roupa, né? Tomo banho de gato, troco de roupa, boto uma camisa de malha, não uma camisa sintética, aí eu vou cozinhar, faço ali a minha comida e tal, entro para a barraca e escrevo. Então, esse é um meu ritualzinho de final do dia. E tem uma outra coisa que eu sempre faço, que é no meu geolocalizador, no meu spot, eu clicar ali o botão de tá tudo bem. E aí eu mando uma mensagem para a lei, para quem me acompanha, falando basicamente tá tudo bem, achei o lugar onde eu vou acampar aqui até amanhã. Pronto. Isso me dá uma segurança, né? Isso emocionalmente me dá uma acalmada em quem está me seguindo, que sabe que eu cheguei no lugar para poder acampar e que está tudo bem. No dia seguinte, quando eu saio para caminhar, eu aperto o botão de siga-me e o spot vai me seguindo e mostrando aonde eu estou, né? Uma outra coisa que eu aprendi, né, principalmente nessa coisa aí na hora de montar a barraca, é achar um lugar bom. Eu já passei isso por umas roubadas, assim, de achar um lugar que era bom e aí ser um lugar onde a água corre na noite, começar a chover e a minha barraca encharcar, de achar uns lugares que são meio inclinados e tal. Aí um macete que eu aprendi é gastar um bom tempo para achar o melhor lugar para acampar. Um bom tempo é 5, 10 minutos, tá? Tipo, mas assim, não é chegar e falar assim, vou acampar aqui. Pronto. O que eu faço hoje? Eu levo o meu Tyvek, que eu já fiz um vídeo também, eu não sei se foi um vídeo, se foi um short, mas eu vou botar um link aqui de qualquer forma, um cardzinho, a proteção da minha barraca. Eu levo esse Tyvek, aí eu coloco ele num lugar que eu acho que é o lugar ideal, e aí eu uso o nivelador do meu telefone, né? A maioria dos telefones hoje tem isso para saber angulação.
e coloco meu telefone em cima do Tyvek para saber se está inclinado, se está plano. E aí, às vezes, só uma mudada de grau ali, né? Tipo, ela está na vertical, colocando na horizontal. Só isso já ajuda eu dormir melhor. Então, dicasinha besta de achar o melhor lugar para poder acampar. E aí, eu já falei também em outros vídeos sobre a questão do tempo, né? Tempo é ouro em trilha. E você não mede o tempo em horas, você mede em metas, em objetivos. E aí você tem que traçar esses objetivos diariamente. Nesse meu ritual de entrar para dentro da barraca e escrever, e aí o próximo passo é planejar o dia seguinte. E aí eu planejo o meu dia seguinte, até onde eu vou chegar, quanto que eu vou andar, onde eu vou parar. Então você ter essas metas estabelecidas é muito bom. Então, se eu me planejo de andar até a próxima cidade está a 20 quilômetros, maravilha, cara. Cheguei lá e pronto. Vou descansar o resto da tarde. Ou se ela está a 50, e essa foi a meta ousada que eu estabeleci, ok, bora lá. Bora encarar essa meta. Eu dou conta, eu sou capaz, eu vou andar para poder chegar lá. Vou acordar mais cedo, vou andar até mais tarde. Então, estabelecer essas metas é importante. E aí, com o tempo, com o passar dos dias, essa trilha te ensina, te mostra que as coisas ficam todas mais fluidas e orgânicas e você começa a se guiar pela luz do sol, pela que seu corpo está te dizendo, que sua mente está te dizendo, pelo clima, por isso tudo, assim. Então essas coisas vão acontecendo mais fluidamente com o passar do tempo, né? Até chegar lá demora um tempo. Até entender isso tudo demora um tempo. Não é fácil, não. Eu fiz um vídeo aí também, dentro dessa maratona, que era sobre o preparar psicologicamente. E aí teve gente que comentou comigo que é sobre o medo, né? E aí tem medo de bicho, medo de se perder, medo de se machucar e tal. E aí a gente se prepara psicologicamente, emocionalmente, para enfrentar esses medos, e isso também é parte do processo, tá? E aí uma das coisas que vão acontecer nesse processo aí de libertação, de soltar as amarras, é você perder o controle, né? Mas perder o controle das coisas onde você estava ligado ou ligada durante muito tempo, né? Você não tem controle sobre o clima, você não tem controle sobre as outras pessoas, você não tem controle. E isso, pronto, entenda que é assim, você não vai ter, né? E aí, com as suas coisas no Brasil, por exemplo, você mantém ali uma visão, um relacionamento, quando você tem sinal de celular, você entende as suas contas, sua família, tal, 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 mas é uma coisa que também você não tem controle, né? O que fulano está fazendo, o que ciclano está fazendo, você não tem controle. Você tem controle sobre você, sobre essa sua meta estabelecida, sobre esse tanto que você vai andar, né? Isso tudo você tem controle. Isso tudo você consegue administrar. E administrar isso bem vai fazer a diferença. E
não precisa ter medo de perder esse controle, não, tá? Eu acho que isso também é parte do processo. E esse medo, eu já falei também mais de uma vez, ele não vai desaparecer. Ele não vai desaparecer. Ele vai continuar, ele vai continuar com você. Isso é legal, isso é bom, mas você tem que transformar esse medo em atenção. Em atenção plena, foco, sabe? Você tem que estar com a cabeça nisso ali o tempo inteiro. Com medo, mas ciente do seu medo. Ciente dos seus limites. Eu tô com medo de urso nessa trilha. Medo real, pela primeira vez. Não tinha. Era só urso preto. Tive medo de carrapato na palestra. E agora nessa, eu tô com medo de urso pardo. E aí o que vai ser? Foco no urso. Fazer barulho, não ser surpreendido, falar alto, gritar, cantar, fazer barulho ali enquanto eu estiver andando. Andar com o meu spray para tentar ter alguma segurança. Vou deixar de fazer a trilha pela floresta, pela crista da montanha? Não vou. Por causa disso, não. Talvez eu deixe por outro motivo, né? Se o tempo estiver ruim e estiver chovendo, eu vou deixar. Eu não vou subir com chuva. Se tiver muita neve, provavelmente eu vou deixar. E se eu estiver sozinho, principalmente. Mas por causa do urso, não. Eu vou enfrentar esse meu medo. E aí, um outro problema, e que é uma atenção que eu preciso ter nessa minha trilha agora, e que você precisa ter nas suas, é sobre o silêncio. E o silêncio interior, né? É você ali com você, com seus pensamentos e tal. Você tem que se gostar muito, cara, pra fazer uma trilha dessa. Porque às vezes você não vai encontrar com ninguém. É só você. Então você tem que estar muito, muito confortável contigo mesmo, com a sua mente, para poder enfrentar isso. Porque você não tem espelho, você não tem elogio, você não tem ninguém avaliando a sua performance. É tudo você. Você não tem ninguém para te dar uma tapinha nas costas, você não tem ninguém para te falar parabéns. É tudo você. Você tem que saber dos seus limites, você tem que saber até onde você vai, você tem que saber enfrentar esses desafios todos, né? Você tem que deixar a sua vaidade de lado, porque você vai feder, você vai ficar sujo, você vai ficar com a sua roupa encardida, você vai comer mal, você vai passar perrengue, mas você tem que estar com o seu ego controlado nesse momento, né? Não, eu ficar sem tomar banho 3 dias? Nem. Se você quiser fazer uma trilha dessa, isso tem que ficar de lado. É o quê? Vestir meia suja, molhada? Nem. Esquece. Vai vestir meia suja. Vai vestir meia molhada. O quê? Eu sou homem, não vou vestir vestido. Meu amigo, não fale isso. Que eu tenho casos próprios onde eu precisei vestir um vestido. Fora o carnaval. E logo eu que ficava enchendo o saco dessas coisas de carnaval. Então, assim, deixa isso tudo de lado, cara. Sua meia vai furar, seu tênis vai acabar, sua roupa vai ficar encardida, você vai ficar fedendo, né? Se você depila, os pelos vão crescer.
né? Se você pinta o cabelo, vai ficar o cabelo branco aparecendo. Então, assim, controle o seu ego, né? Se você vai fazer uma trilha dessa. E aí, principalmente nos primeiros dias, esse ego tá lá gritando, né? E a trilha vai ensinar ele a se calar. Vai ensinar a sussurrar. E a você ouvir esses sussurros. E por fim, eu queria te falar o seguinte, que não existe despertar sem desconforto. Não existe. Você querer mudar, você querer fazer algo diferente, você querer se despertar, você querer se revelar, é desconfortante. E a trilha te ajuda a você despir de qualquer vaidade, qualquer problema que você tem quanto a isso, tá? Então, vá de corpo aberto, alma aberta e a coisa vai dar bem, vai ficar bem no final. Tudo termina bem, se não tá bem é porque ainda não terminou, né? Fernando Sabino falar. Então, me conta o seguinte, como é que você acha que seriam os primeiros dias aí da sua trilha de longa distância? Me fala aí, aproveita e assina o canal, aproveita e me acompanhe também nas outras redes, para ver como vai ser aí os meus primeiros dias na Continental Divide Trail e os meus últimos dias também, espero, depois de 150 dias caminhando. Tem aqui inscreva-se, tem uma ativação de sininho, é tudo @distância longa. Se você chegou até aqui, viu isso tudo, e ó, livro da Pacific, livro da Appalachian, os dois disponíveis lá no meu site, que é o livro.longadistancia.com. E espero que amanhã tenha outro vídeo sobre outro assunto que eu ainda não sei qual é, mas eu prometo que vai ser bacana e vai te ajudar, espero. Tá bom? Abraço, valeu, até mais!